Mateus capítulo 8, versículo 19 diz assim: E aproximando-se dele um escriba, disse: Mestre, onde quer que fores, eu te seguirei. E disse-lhe Jesus: As raposas têm couvis, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro de seus discípulos disse: Senhor, permite-me primeiramente que vá sepultar o meu pai? Respondendo Jesus, porém, disse: Segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. Fecha a Bíblia, fecha os seus olhos e oremos. Meu Deus e meu Pai, nós agradecemos por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda fará em nossa vida, por cada milagre, por cada bênção, por cada porta aberta, por tudo aquilo que o Senhor tem guardado em estoque, preparado para nos abençoar, que o Senhor tem guardado nos céus para liberar sobre a nossa vida. Agradecemos a Ti por causa da proteção, pelos livramentos e por tudo que o Senhor nos fez experimentar até hoje da Tua bondade, da Tua graça, da Tua misericórdia. Pedimos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, que a Tua palavra produza em nós o fruto para o qual ela foi enviada. Pedimos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha frustrar todo plano maligno contra a nossa vida, contra a nossa casa, contra a nossa família, contra todos aqueles que nós amamos. Por amor do Teu nome, que o Senhor venha tomar o controle, que nada, Pai, venha sair do Teu controle nas nossas vidas, que o Senhor tenha direito de soberania, de reinar sobre tudo aquilo que diz respeito a nós. Pedimos que a Tua palavra ela venha ser revelada aos nossos corações. É o que nós pedimos e crendo que o Senhor o fará, agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Se a igreja crê nisso e concorda, diga amém, Jesus. Glória a Deus. Um homem falou com Jesus que ele iria onde quer que ele fosse. E ele seguiria Jesus por onde quer que Jesus fosse. E a resposta de Jesus foi que as raposas têm couvis, tem um lugar onde ela mora. As aves têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Muitas pessoas, lendo esse texto, elas chegaram à conclusão de que Jesus era um homem muito pobre, de que Jesus era um homem muito necessitado, de que Jesus era um homem que ele não tinha uma casa para morar, porque ele disse que ele não tinha onde reclinar a cabeça. Mas quando nós vamos ver na história, não faz o menor sentido Jesus não ter onde morar. Por quê? Porque ele disse que deve-se buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as outras coisas vão ser acrescentadas. E o rei desse reino é ele. Ele jamais quebrou nenhum dos mandamentos do reino e nem na lei de Moisés. Então não faz sentido alguém que anda na obediência a Deus, cumprindo a vontade de Deus, conforme Jesus cumpriu, que foi o que mais obedeceu, que foi o que obedeceu perfeitamente, ele não ter onde morar, ele não ter uma casa, ele não ter provisão de Deus. Então eu entendo que essa expressão, ela não está falando de não ter uma casa. Até porque quando Jesus nasceu, ele recebeu um presente muito caro. E provavelmente aquele presente era suficiente para ele viver a vida toda. Porque quando um rei nascia, eles davam um presente para aquele rei, uma quantidade de ouro. Se eles entendessem que aquele rei era de maior grandeza, eles davam um presente maior, uma quantidade de ouro maior e os presentes maiores. E os homens que foram levar o presente para Jesus, eles eram homens que eram reis. A Bíblia, as pessoas chamam de os reis magos. Então, se eles tiveram a revelação de Deus de qual era a grandeza de Jesus, certamente a quantidade de ouro que eles levaram no dia em que ele nasceu, ali no dia em que eles levaram esse presente, foi uma quantidade maior do que a que eles já levaram para qualquer pessoa. Então, não acredite quando você ouvir que Jesus era aquela pessoa carente, necessitada, pobre, porque esse texto diz que ele não tinha onde reclinar a cabeça. Esse texto está falando do fato de Jesus ele não ter um lugar fixo que prendesse ele. Porque quando uma pessoa dissesse assim, eu tenho onde reclinar a cabeça, a pessoa poderia dizer assim, naquele lugar, todo dia que você for, você me acha ali. Porque eu estou preso ali, a minha segurança é ali. E Jesus ele não tinha na vida dele esse sentimento de estar preso a um lugar. No mesmo tempo em que ele estava em Cafarnaum, ele não tinha dificuldade nenhuma em deixar a casa dele para trás, que era a casa própria, e ir para Jerusalém, e ir para Betânia, e ir para várias cidades de Israel. Por quê? Porque o lugar que ele iria passar a noite era o que menos importava. O lugar onde ele iria reclinar a cabeça era o que menos importava. Porque o que movia o coração de Jesus não era a segurança financeira, não era o sentimento de estar seguro ali, de onde ter, onde reclinar a cabeça. O que trazia segurança para Jesus
era cumprir a vontade do Pai que está no céu. Então você precisa ter na sua mente esse mesmo sentimento, esses dois sentimentos. Primeiro, você não pode ser uma pessoa que é apegada demais às coisas naturais, às coisas deste mundo. Você não pode ser aquela pessoa que hoje você está aqui, mas se Deus prover de você ir para um outro lugar, você não tem o coração aberto para ir, porque você gosta de reclinar a cabeça em Marilac, você tem um coração preso em Marilac, você tem um coração preso nesse emprego, você tem um coração preso nessa profissão. Você precisa valorizar tudo que está na sua mão, mas precisa estar com o coração aberto para a possibilidade de Deus te levar para um novo nível, e nesse novo nível pode ser que você tenha que abrir mão de lugares, pode ser que você tenha que abrir mão de pessoas, pode ser que você tenha que abrir mão de certas seguranças aos olhos dos homens. E você não deve ser aquela pessoa apegada. Tem gente que, para não perder uma amizade, ela suporta coisas terríveis. Por quê? Porque aquela amizade é uma pessoa em quem ela quer ter um porto seguro. Ela quer ter ali para reclinar a cabeça, ter aquela pessoa em quem ela pode contar. Só que muitas das vezes o novo nível que Deus vai te levar vai fazer com que você tenha que deixar para trás certas amizades, certas provisões que você tinha, que agora você não vai ter mais. E Deus vai abrir novas portas, Deus vai trazer novas amizades, Deus vai criar novas conexões, de modo que você esteja sempre dependendo de Deus, e não de uma pessoa específica, e não de um emprego específico, e não de um governo específico, e não de uma instituição específica. Que você tenha na sua vida essa coisa, esse desejo de não depender de ninguém, de não ficar na mão de ninguém. Porque quando você fica na mão de alguém, essa pessoa, ela representa o lugar onde você põe a sua confiança, onde você reclina a sua cabeça, onde você descansa o seu coração, dizendo, não, fulano de tal está ali, então eu posso descansar. Fulano de tal está comigo, então eu não vou ter problema. Fulano de tal está do meu lado, então eu vou ter provisão, eu vou ter segurança, eu vou ter isso, aquilo. Esse sentimento, muitas vezes, o próprio Deus vai permitir que ele seja frustrado. Para quê? Para que você possa confiar somente em Deus. Para que você possa confiar somente naquele que criou os céus e a terra. Porque ele não quer que você recline a cabeça em nada, ou seja, você não confie 100% em nada, a não ser no poder e na sabedoria, na soberania de Deus sobre a sua vida. Então, quando Jesus disse que eu não tenho onde reclinar a cabeça, ele está trazendo ali para o entendimento daquele homem, de que a confiança dele não está em nada que é físico, não é nada que é natural, não é na casa que ele tinha em Cafarnaum, não é na mãe dele ali que estava lá, a mãe dele que foi quem recebeu o ouro, o pai dele. Ele não estava confiado naquilo, ele estava livre. Ele sabia que o que dava confiança para ele, o que dava proteção a ele, era ele andar no centro da vontade de Deus. Era ele não confiar em nada, não confiar na economia, não confiar no rei, não confiar nos soldados, não confiar nos discípulos. A Bíblia diz em João 2,12 que ele não confiava neles, né, naquele momento ali. Então Jesus era uma pessoa livre. Toda pessoa que não confia 100% em ninguém, ela vai ter menos probabilidade de ser decepcionado. Porque quando você coloca a sua confiança numa pessoa, ou seja, você reclina a sua cabeça, coloca a sua confiança nela, ela corre um sério risco de te decepcionar. Ela corre um sério risco de te desapontar. Ela corre um sério risco de falhar com você. Às vezes não é nem que ela vai ser falsa, que ela vai ser traidora, mas às vezes ela vai ser uma pessoa falha. E então você reclinou a cabeça naquela pessoa, você reclinou a cabeça naquele emprego, você reclinou a cabeça naquela fonte de renda, e então quando veio a crise, quando veio o dia mau, você teve problema, você teve dificuldade, você foi frustrado porque você escolheu confiar na pessoa errada, na fonte errada. A Bíblia diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então que você possa desejar que Deus te dê essa fé, esse coração resolvido de confiar única e exclusivamente em Deus. Que a sua vida não esteja nas mãos de ninguém. Que você seja uma pessoa do ponto de vista natural, independente dos homens, o máximo que você puder ser. E o máximo que você puder também seja dependente de Deus. Porque depender dos homens pode dar problema, mas depender de Deus nunca deu problema. Depender dos homens, você pode ir até certo ponto, mas uma hora a crise pode vir. Uma hora o próprio Deus pode permitir você ser frustrado, para que você não veja os homens como a sua fonte de esperança. Tem muitas pessoas hoje que estão frustradas porque confiaram nos homens, confiaram na empresa, confiaram na economia, pegaram um investimento acreditando que ia ficar bom. Aí deu ruim a economia, ele então passou a ter problemas. Por quê? Porque ele confiou em algo natural.
Agora, quando você tem Deus, quando você tem uma palavra de Deus, você pode ir sem medo. Você pode ir tranquilo, porque Deus é fiel para cumprir cada uma de suas palavras. Deus é fiel para fazer tudo aquilo que é necessário para que você experimente o melhor e a vontade dele para a sua vida. Então, que Jesus disse que não tinha onde reclinar a cabeça, você entenda essas duas coisas. Primeira, que ele não era um pobre, que ele não era um necessitado, que ele não era uma pessoa carente, que ele não era uma pessoa assim que estava sempre apertado financeiramente. Tenha certeza que a provisão de Deus, se nas igrejas de hoje, Deus provê, no ministério de Jesus, certamente a provisão ela era abundante. O dinheiro que ele recebeu quando ele nasceu ainda estava ali, porque era muito dinheiro. As mulheres que andavam com Jesus, de quem ele tinha expulsado demônios e curado enfermos, a Bíblia diz que eram mulheres ricas, eram mulheres de poder, e elas serviam Jesus com seus bens. Ele podia tanto pagar uma hospedagem onde ele ficasse, como ele poderia comprar uma casa própria em qualquer lugar que ele fosse, porque a provisão financeira que ele tinha estava no fato de que ele andava fazendo a vontade do Pai que está no céu. Jesus diz em Mateus 7:21 que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do Pai que está no céu. E Mateus 6:33 diz que aquele que busca em primeiro lugar o reino de Deus, as outras coisas, que se resume ali no de comer, beber e vestir, essas coisas, as necessárias, as que fazem falta, elas são acrescentadas. Não está dizendo que você vai conseguir, está dizendo que vai ser acrescentado na sua vida. Você não vê Jesus falando de dinheiro, que está apertado, que está correndo atrás de dinheiro. Você vê Jesus fazendo a vontade do Pai que está no céu. E por causa disso, a vida dele era uma vida flexível. Ele não tinha prisão a lugar nenhum. Se falar com ele assim, Jesus, você vai ter que deixar sua mãe aí e vai lá para outra cidade, você vai lá para outra parte de Israel. No momento em que falasse, ele já estava liberto dela para ir. Por quê? Porque o coração dele não se prendia a nada. Quando ele falava que tinha que orar quando Deus punha no coração dele que ele tinha que chamar apenas Pedro, Tiago e João, Jesus não ficava com o coração assim, triste. Por que não ia chamar os outros 9 discípulos? Porque, eles vão ficar tristes. Eles vão ficar frustrados. Eu vou magoar ele. Jesus, ele era livre de tudo e de todos. Fala comigo assim, Jesus era livre de tudo e livre de todos. Ele não era preso a nada. Ele não era preso ao dinheiro, ele não era preso à mãe dele, ele não era... Quando eles chamaram, ele estava no meio de um ensinamento. E eles chamaram Jesus, a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora te chamando e querem falar com você. E Jesus disse, quem são as minhas mães? Quem é a minha mãe e meus irmãos, senão esses que ouvem e cumprem a palavra de Deus? Então você vê que ele não tinha um apego. E esse apego não quer dizer que ele não tinha respeito. Ele não tinha apego. Ele não se tivesse que fazer a vontade de Deus e dar atenção para a mãe dele ali, como nós vimos várias vezes, ele sempre escolheu fazer a vontade do Pai que está no céu. Quando teve o casamento em Caná da Galileia, a mãe dele veio a ele e disse, eles não têm vinho. Qual foi a resposta? Mulher, que tenho eu contigo? Traduzindo ali, parece até que ficou uma resposta dura, mas não. É o fato de que ele preferia fazer as coisas no tempo de Deus. Se ele fosse muito apegado, ele ia falar assim, nossa, eu vou acelerar aqui para não ofender minha mãe, para não desagradar ela, para não entristecer ela, mas ele se manteve firme. Por quê? Porque ele não reclinava a cabeça dele, a segurança dele, o desejo do coração dele não era de agradar a mãe dele, por mais que nós sabemos que se o mandamento era honrar pai e mãe, certamente ele honrava. Mas a vontade de Deus é que o milagre não acontecesse naquele momento ainda. Era necessário que as pessoas viessem até Jesus, e elas vieram. Ele deu a ordem para que elas colocassem água nas talhas, nos jarros, e então a água foi transformada em vinho no tempo certo. O milagre não foi acelerado por Maria. O milagre não foi acelerado pelos discípulos. O milagre não foi acelerado por ninguém. Aconteceu debaixo da direção de Deus. Por quê? Porque Jesus tinha a sua confiança única e exclusivamente em Deus. Ele desejava fazer apenas a vontade do Pai que está no céu. E quando você faz a vontade do Pai que está no céu, você acaba também agradando algumas pessoas. Desagrada algumas e agrada outras. Mas aquelas que são de Deus para a sua vida, para o seu propósito, elas vão se agradar, elas vão concordar, elas vão aceitar a maneira que você escolheu proceder. E nós somos chamados nessa noite a ser flexíveis, a ser pessoas que a única coisa que a gente não muda de opinião é de que Deus é o Deus da nossa vida. De que a única coisa que nós botamos a nossa confiança, a nossa alegria, a nossa satisfação é no fato de que nós temos um Pai que está no céu e à sua destra, à sua direita, nós temos um Salvador que viveu, morreu e ressuscitou. Então nós vamos orar, nós vamos pedir a Deus que tire da nossa mente essa fé errada, de crer
nos homens, de crer na economia, de crer na família, de crer em alguma coisa assim, onde eu não estou dizendo que você não pode crer um pouco, mas estou dizendo que você não pode reclinar a cabeça, que é o quê? Eu pus a minha confiança, eu determinei que fulano de tal não erra comigo. Então, quando você tiver esse pensamento, muitas vezes o próprio Deus vai permitir o fato de você ser frustrado. Para quê? Para que você aprenda a reclinar a cabeça somente em Deus, somente na palavra de Deus, e então você verá que quem é Deus na sua vida. Olá, graça e paz, aqui quem fala é o pastor Richelme, e você acabou de assistir mais um de nossos cultos aqui no Ministério de Restauração Rei Jesus. Eu quero agradecer pela sua audiência, pela sua participação e te convidar a se inscrever nesse canal, curtir e compartilhar esse vídeo também. Quero te convidar a se conectar conosco por meio do número de WhatsApp que está aqui na descrição desse vídeo, no qual você será adicionado a uma lista de transmissão para que você receba todos os nossos vídeos direto no seu WhatsApp. Se você também quiser, esse mesmo número de WhatsApp que está aqui pode ser usado para que você possa abençoar financeiramente esse ministério através do Pix. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e toda a sua família.